O mesmo fez acordo com a administradora para parcelar o débito. Recebeu um aviso da administradora informando que o parcelamento não foi pago e o valor deve ser pago pelo fiador. Pergunto se é obrigado a pagar tal valor. O doutor Gera é especialista em locação. Não, mas eu já posso responder. Ernesto, Quer informa que eu repita a fiador pergunta? do imóvel. Quero. Seu Ernesto Aguiar Moreira informa que foi fiador de um imóvel cujo inquilino atrasou 5 meses. E o mesmo fez acordo com a administradora para parcelar. E não pagou o parcelamento. Esse é o problema. Recebeu um novo aviso da administradora informando que o parcelamento não foi pago. Tá, aqui E aí... essa pergunta é bastante complexa. Por quê? Porque qualquer acordo que não tenha a anuência do fiador, ele está isento. Bom, se o senhor não anuiu, se o senhor não concordou, não tem problema. Agora, o que pode ocorrer é a empresa a administradora esquecer o acordo e entrar com uma ação. Aí é outra coisa. Mas se a administradora não teve a perseverança de fazer com que o senhor anuísse esse acordo, o senhor não é obrigado a pagar. Aquilo que é feito, acordo extrajudicial entre o inquilino e o proprietário, ou sua administradora, que não tem a sua anuência, o senhor não é responsável. Agora, como fiador, o senhor é responsável por todas as obrigações decorrentes do contrato de locação. Isso está na lei. O artigo 39 da lei do inquilinato, inclusive, estabelece que mesmo que a locação passe a vigorar por tempo determinado, enquanto o senhor não se exonerar, o senhor não é obrigado, aliás, o senhor não sai da fiança, a fiança continua. Entretanto, diz a lei também, que se houver um acordo direto entre esses aqui, que foi a sua revelia, o senhor não anuiu, não houve seu consentimento, o senhor pode ficar de fora. Aí, evidente, tem que ver a situação, tem que ver como é que foi feito o acordo, tem que ver se esse acordo valeu, se ele desocupou o imóvel, se ele não desocupou, se só foi em relação aos aluguéis em atraso. Só foi em relação aos aluguéis de atraso e a alocação permanece, ele não pagou, o senhor vai continuar responsável, sim. Então, é bom examinar exatamente como foi feito esse acordo. Feito? Eu entendo que de fato, né, nesses 5 meses, se ele fez um acordo, ele fez uma nova dívida entre o inquilino e o proprietário, e o fiador se isenta nessa situação. Mas claro que, como o Dr. Jairo falou, se continuar inadimplente, os subsequentes, certamente o fiador tem essa responsabilidade. Eu acho que aquilo que o Dr. Jairo falou está correto no sentido de que ele não é responsável por esse parcelamento. Agora, eu entendo mais. Eu entendo que aqui houve concessão de moratória. E a concessão de moratória exonera o fiador da fiança prestada. Porque aqui no momento que ele concordou em dar um parcelamento de 5 meses de aluguel, ele está aumentando a possibilidade de insolvência do próprio locatário e comprometendo o fiador. Então me parece que se a pergunta ficou bem esclarecedora, porque não disse se ele desocupou o imóvel. Eu acho que mesmo que ele continue no imóvel, ele pode pleitear a exoneração em função da concessão da moratória. E o grave aqui, que toda imobiliária, acho que toda administradora deve ter esse cuidado, de que todo acordo que fizer com o inquilino, que tenha a anuência do fiador. Senão também tem um outro detalhe, doutor Soster, já que estamos falando nessa área do direito imobiliário, é bom que se diga, o devedor pode sim pedir ao locador, ou à administradora, um parcelamento da dívida. E isso não exonera o fiador. É uma liberalidade entre eles com valor. O que não pode é ele fazer um acordo, digamos assim, de quitação geral, de outra forma, sem anuência do fiador. Agora, dentro do período da locação, se a pessoa atrasa 4, 5 meses, vai lá na imobiliária, diz, olha, eu não tenho todo o dinheiro para pagar, mas eu quero continuar a locação, então eu pago esses meses aí em 2, 3 vezes, 2 aluguel por mês, o valor equivalente a 2 aluguéis por mês, etc, tal, até colocar em dia. Isso não exonera o fiador. Não é uma novação, não é aquilo que o doutor Aloysio, com muita propriedade, falou. Agora, se foi feito da forma que ele falou, é outra coisa. Agora, uma coisa que me preocupa aí, doutor Jair, permitiu que pagasse 3, 4 vezes. Bom, se ele não tivesse permitido, não pagou, desespero de falta de pagamento, o fiador vai pagar um débito menor. Claro.
No momento que eu estou dando esse parcelamento, eu estou permitindo que o débito do fiador fique bem maior do que aquele outro. Mas ele pode Solução. pagar, e aí ele não onera o fiador, se ele Solução. pagar, se ele Pois fizer é. um acordo de pagar. Não, mas aqui ele está dizendo que não pagou, né? Está dizendo que está sendo cobrado agora. Não né? pagou. É. Então, Bom, mas solução bom o fiador está presente Exatamente. em todas as Se negociações. ele não assinar, Esse a é o possibilidade de Se exoneração fez da um fiança acordo por é muito escrito grande. fora o contrato de locação, pega a Que ele não é anuência. responsável aqui por esse débito do parcelamento, não é. Agora ainda tem a possibilidade de ter ocorrido a exoneração. Tá bom? Vamos adiante então? Telespectadora que não se identificou informa que vem sendo importunada por seu vizinho de apartamento, que toda vez que se encontra ele faz rasgados elogios sobre sua aparência e a boa forma física. Depende da ironia, do tom da ironia, isso aqui, né, doutora Luiz? Bom, ela está incomodada com tal situação e pergunta o que pode fazer. Está pensando talvez em dano moral aqui? Então, Isso bom, não- elogio. isso Bom, não- cara, O elogio que era dando moral, você está me perdendo por elogiar. é complicado, né? Mas ela diz aqui, ó, ela está incomodada com Está essa incomodado. situação. Ela tem que não tá- demonstrar então que está incomodado. Isso aqui, esse Aí Dom é bullying, Juan, é bullying. esse Dom Juan aqui, esse Dom Juan aqui, de repente ele está exagerando nos elogios. E a coisa aqui pode, me parece que pode até configurar ilícito penal. Isso me parece que é crime de injúria. Ela está se sentindo ofendida com essas rasgados elogios. Eu acho que a situação é a seguinte: o primeiro passo é a senhora conversar com esse vizinho e dizer que, olha, eu não estou gostando Vamos parar com dessa essa história. situação. Eu não estou gostando do senhor. Claro que eu acho que toda mulher gosta de ser elogiada, mas talvez aqui o elogio esteja sendo de forma exagerada. Segundo as intenções. aí. Exatamente isso. Então, se ele não parar, se a senhora pedir para que ele cesse com esses rasgados elogios, se ele não parar, a senhora tem possibilidade de mover uma ação penal e uma ação de indenização por ato ilícito. E há realmente dano moral. Dano moral. Se a senhora se sentir constrangida com essa situação, cabe em tese, inclusive, uma ação de dano moral com grande possibilidade de êxito. Agora, procure então provas, convide uma amiga para que assista Testemunha. esses elogios, para já formar uma testemunha. De repente pode ser duas que ele vai elogiar, daí você Prova for uma amiga. testemunhar. Pode levar também um gravador. Um gravador para gravar os elogios. Pois é, e o gravador aí, de repente, pode ser uma prova ilícita. Não é ilícito, o gravador não é ilícito. Quer caso, nós vamos Não, conversar. é questão se ele gravar de forma pública ali, não, ele está se sujeitando a isso, né? Eu entendo que não se torna uma prova ilícita, né? Não, o que eu disse, doutor, o que eu disse numa conversa com o nosso amigo ali, ó. Então tá, já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural, JHS Advogados Associados e Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6.203, Conjunto 204 e 205. Fone 33 44 45 25. Asticom Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6.203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Carmona Advogados. Avenida Protásio Alves, 3504, Conjunto 605. Fone 33 34 25 75. Residencial Ibiza. Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Telefone 34 96 68 55. Gravataí. Estamos de volta, comunicando direito, com a presença do Dr. Felipe Carmona, à minha esquerda, Dr. Jairo Hamilton dos Santos e Dr. Aloysio Martins, à minha direita. Retornando às perguntas, eu digo que o nosso telespectador, que também não se identificou, informa que foi a um restaurante jantar e quando veio a refeição, viu que tinha vários fios de cabelo junto com a comida. Isso aqui é uma pergunta recorrente também, né? Pergunta se tem direito à indenização e dano moral. E aí, doutor Aloysio? A situação aqui depende. Se houve a ingestão do alimento com o cabelo, até poderia, em tese, configurar dano moral. Agora, simplesmente, se ele constatou, antes de fazer a refeição,
e constatou isso, o senhor pode simplesmente dizer que não deseja ingerir aquele alimento e não, inclusive, pedir para retornar o prato, ou que venha um prato sem fio de cabelo, ou então se retirar e jantar num outro local. Agora, a questão aqui de dano moral em relação ao alimento, a nossa jurisprudência tem entendido que para configurar o dano moral em situação parecida com essa, quando se compra, se ingere um alimento deteriorado ou coisa parecida, essa ingestão tem que acarretar dano à saúde da pessoa. Ela tem que ser vítima de infecção estomacal, coisa parecida, e comprovar isso através de um atendimento médico, coisa parecida. Senão a coisa fica apenas no mero transtorno. Porque eu acho que a maioria das pessoas já foram num restaurante e se depararam com uma situação como essa. Então, o fato em si de ter apenas o cabelo na refeição, por si só, ele, na minha opinião, não configura um dano moral. Pois é, bom, pode falar. Não, vou falar isso aqui. doutora Luiz, o doutor Soster me passou aqui, eu já tinha tomado conhecimento, doutor Carmona, nós discutimos em alguns programas atrás, alguns programas passados. Acho que isso aqui foi discutido também, não? O problema de uma senhora que encontrou numa lata de extrato de tomate uma camisinha. Mas isso aí é maldade do funcionário que botou isso aí lá dentro, é possível? Mas... a indústria não pode fazer um troço desse aí. Nós discutimos se ela tinha direito ou não. Pois bem, o que ocorreu agora dia 26? O julgamento no Superior Tribunal de Justiça. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por danos morais causados à dona de casa que encontrou um preservativo aberto em uma lata de extrato de tomate. Estou lendo para que a notícia que nós estamos falando, ela foi publicada na imprensa também, do dia 26. O nosso colega, Dr. Marco Antônio Bianfilo, do Espaço Vital do Jornal do Comércio, está sempre atento a essas decisões polêmicas assim que dá aí, e trouxe, noticiou dia 26. Então, ela foi condenada, a empresa, já divulgamos diversas vezes o nome da empresa, não vamos de novo. Ela foi condenada a R$10 mil de indenização em favor dessa dona de casa que encontrou uma camisinha na lata de extrato de tomate. O Superior Tribunal decidiu, por unanimidade, a terceira turma, e manteve a condenação monocrática e depois do próprio Tribunal de Justiça do Estado. Então é apenas uma notícia dentro disso que nós falamos agora. A questão aqui, pelo que eu estou vendo desse entendimento, ela descobriu a camisinha depois de já ter ingerido o alimento. Aí é diferente. Aqui ele disse que quando ia fazer a refeição, ele... dentro do mesmo fato, houve também... Sim. Mas de qualquer maneira, se ela tivesse visto a camisinha antes de consumir o extrato, me parece que aí não teria. Mas eu entendo um pouco diferente. Claro que se fosse uma situação única, né? Por exemplo, como é um restaurante, se ele já tivesse ido em outras oportunidades, ele pode, pela questão da falha da prestação do serviço, e até inclusive com uma questão do medo, né? A questão se houve ou não houve outras situações anteriores que poderia ele ter ingerido, então, um alimento estragado, cabelo, enfim. Ali é só um cabelo, né? Fio de cabelo é uma coisa... Não é tanto, até pensei que fosse um inseto. A outra vez a gente discutimos, foi um inseto, né? Uma barata. Foi uma barata. Doutora Luiz, foi uma barata, é claro, uma barata. Um colega encontrou uma perninha de barata, uma asinha de barata. E, diplomaticamente, o doutor Aloysio manteve. Ficou quieto, parou e deixou outro colega jantar a noite inteira. Depois da janta ele contou, não, mas agora eu já jantei, não adianta, né? Ficou bom para os dois. Eu perdi o apetite naquela ocasião, né? Mas isso é desagradável. Isso agora, não, eu perdi o apetite, mas a refeição era boa. Uma galinha ensopada com massa. Então, vamos a outra pergunta? O seu Demétrio do Rubens Berta pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, tem uma dívida de R$8 mil de longa data, de 2002. Nunca consegui pagar. Várias vezes o oficial de justiça esteve aqui na minha casa e não penhorou os bens, pois não tinha. Agora estou no Serasa por aquela dívida. Está certo isso? Entendo que já caducou. Dívida, doutor Carmona. 2002? Assim, certamente. 12 anos. 10 anos. Certamente uma dívida de R$8 mil daquela data não é mais R$8 mil, é um valor muito maior, né? Em razão das correções monetárias, juros, enfim.
E uma outra verdade é que também daquele que nada tem, nada se tira, né? Se não existem bens que são impenhoráveis, segundo a legislação. Então, uma forma de o credor poder sancionar, digamos, meter uma sanção, uma punição àquele devedor, é pedir então que o juiz extraia uma certidão de dívida e dessa certidão de dívida ele protestá-la junto ao cartório. Se for feito este procedimento, né, certamente ele foi incluído no rol de inadimplentes junto ao Serasa, porque o protesto ele inclui uma anotação no Serasa, e esta anotação no Serasa, então, ela é legítima, é possível sim, sem problemas algum, mesmo que a dívida está desde 2002, já que o credor ele não se ausentou, ele não se omitiu na cobrança dessa dívida, já que, pelo que ele está dizendo aqui, o oficial de justiça foram várias vezes na casa dele. Esse é o meu entendimento. Eu concordo com o doutor Carmona, inclusive, mas esse processo, desde 2002, mas ele pode levar 10, 12, 13, 14, 15 anos ou mais. Ele é um processo judicial. Não para. Enquanto ele estiver tramitando, não há prescrição. Então, o fato de ser de 2002 o processo, porque várias vezes o oficial de justiça esteve na sua residência, é porque existe uma ação, ou uma ação de certamente uma ação de execução, ou foi um processo de conhecimento que já houve sentença e o credor está executando a sentença. Mas pode ser até de execução, não diz aqui do que foi. Se o oficial de justiça foi na sua casa, é que o senhor já está sendo executado. Então, o fato desse processo estar tramitando há 8 ou há 9 anos não significa que a dívida está extinta nem que ela está prescrita. O doutor Carmona diz com muita propriedade, o processo existe, o juiz determinou e o seu nome está na Serasa. Pode sim, é possível. Agora só tem que acrescentar que o cadastramento no Serasa ele não é eterno. Ele depois de um certo tempo, talvez, acho que seja o caso de 5 anos, ele é obrigado a ser cancelado a contar do momento em que houve o cadastramento. Porque ninguém pode ficar de forma indefinida cadastrado. Então, não, só para esclarecer, doutor Luiz, não é do momento em que a ação ingressou, não, é do momento em que houve o protesto. cadastrado. Houve o protesto, provavelmente nesse sentido. Vamos adiante? Muitas vezes fico após o meu horário de trabalho na empresa, porém a empresa não deixa assinar o ponto certo na hora da saída. Ela pode fazer isso? Ocorre muitas vezes a empresa monta o sujeito, bateu o ponto e aí continua trabalhando, aí é danado. Eu vou começar porque o doutor Carmona é dessa área, gosta muito disso. Como é que é? Muitas vezes fico após o horário. Após o horário de trabalho. A empresa não pode fazer isso. Ela tem que registrar o horário que a senhora efetivamente fez, que a senhora trabalhou. Ela não pode fazer isso e a CLT, Consolações da Lei de Trabalho, estabelece isso. Então, se a sua empresa tem mais de 10 trabalhadores, é obrigatória a anotação da hora de entrada e da saída, da hora de entrada e da hora de saída. Tá? A empresa que procedeu dessa forma com a senhora está sujeita às penalidades da lei. A senhora pode, inclusive, denunciá-la no próprio Ministério do Trabalho e, além disso, ingressar com uma ação trabalhista, cobrando essas horas extras que a senhora não fez. Não há nenhum problema. Ela não pode fazer, o que ela está fazendo é ilegal, vai contrário ao que diz a CLT, e também a senhora pode denunciá-la no Ministério do Trabalho, independente de entrar com ação trabalhista, com uma reclamatória trabalhista, cobrando essas horas extras que a senhora fez e não foram pagas. E muito menos registradas. Né? Tá bom? Acrescentando essa pergunta aí, eu até diria mais que ela, ajuizando a ação trabalhista e provando que os registros são inidôneos, ela inclusive inverte o ônus da prova. O empregador desacredita, ficando comprovado que aqueles registros não espelham a realidade,